Olá, pessoal, tudo bem? Então, para vocês que fizeram o Enem, espero que tenham feito uma boa prova. Para vocês que não fizeram, tá aí uma revisãozinha, né? Para vocês irem estudando, né? E para quem fez também, acaba sendo um brinde, né? Verdade para todo mundo. Então, galera, vou passar uma revisãozinha para vocês aqui da prova rapidinho, só para vocês reverem alguns conteúdos aí, tá? O nosso primeiro ponto, vou compartilhar uma telinha aqui com vocês, é sobre os horizontes orgânicos, tá? Nós sabemos, então, que a Terra ela é formada por algumas camadas internas, né, da crosta terrestre e que fazem toda a diferença aí, né, para o planeta. Por quê? Deixa eu me colocar aqui. Isso. Porque passou por um processo de intemperismo químico, físico e biológico. Então, imaginem vocês o planeta Terra, ele uma pedra, uma rocha gigante, mas com o processo de intemperismo químico, físico e biológico, sol, vento, as chuvas e tal, essa pedra, essa rocha, ela vai sedimentando, né, e vai criando aí alguns horizontes. E são esses horizontes que a Terra hoje é formada, principalmente em alguns locais, né, onde trata aí de solo maduro, né, um solo mais recente. Então, são essas camadas aí que vocês precisam analisar, tá? Pessoal, tem duas imagens aí, tá? Eu só quero que vocês diferenciem uma da outra, por quê? Porque algumas, pode ser que um Enem ou um vestibular vai cobrar essa primeira, né? Que vocês estão vendo aí, ela mais marronzinha, né? E a outra coloridinha, pode ser também que acabe cobrando de vocês. Mas o que que a gente precisa entender? No caso dessa primeira aí, né, e também da segunda, vocês veem aí o chamado horizonte O. O horizonte O é o horizonte orgânico, que é o solo superior, é a camada, né, que nós temos contato. Então, é onde a vaquinha faz cocô, aonde nós pisamos, aonde acontece, né, toda a deposição ali de qualquer elemento para o solo, né? Então, tá aí as características dela, né, para vocês irem analisando, que é formado pela mistura de minerais e orgânicos com coloração que pode variar de acordo com os minerais presentes. Nessa camada ocorrem os processos de aluviação e lixiviação, né? Lixiviação, choveu, os nutrientes, né, os minerais, são muitas vezes levados aí pela água das chuvas, certo? Então, é a camada mais externa mesmo desses horizontes orgânicos que nós estamos estudando. O horizonte A aí, que vocês veem, né, tanto na primeira quanto na segunda imagem, ele pode ser considerado como solo superior, tá? E é composto pela deposição de material orgânico da superfície, né? Então é fértil, né? Tem uma coloração mais escura e muitas vezes é nessa camada que alguns agrônomos conseguem fazer a coleta, né, de alguns materiais para análise do solo, certo? Então, vai acabar absorvendo alguns tipos de nutrientes para essa segunda camada, ok? O horizonte B, né, que é chamado já o subsolo, né? Tanto na primeira imagem quanto na segunda imagem, vocês vão analisar aí que é a terceira camada do solo, apresenta pouca matéria orgânica, né? Já tem ali alguns minerais fragmentados, inclusive onde eu falei para vocês sobre a extração de alguns metais, né, preciosos aí, e nessa camada, a rocha matriz está parcialmente decomposta, ou seja, está em processo de decomposição, né? Então, justamente nesse horizonte aí que nós tratamos ele como central, o meio, né, que aquela grande rocha que eu falei para vocês, ela está já em processo de decomposição, tá? Pelos intemperismos químicos, físicos e biológicos. O horizonte C, aí é um fato interessante para vocês observarem comigo na imagem. A primeira imagem, vocês podem perceber que o horizonte C, eu não sei se o mouse chega aí para vocês enxergarem, está no ponto aqui,
até aqui. Então, está pegando duas camadinhas, né? Da mesma forma que vocês podem observar aí na segunda imagem, que está ali no material parental e na rocha. Então, acima está só horizonte C. É todas essas informações aí, tá, galera? A questão é que se aparecer uma imagem como essa aí, a primeira, sendo C, vai agregar todas essas informações aí que eu estou passando para vocês, tá? Então, olha lá, material de origem do solo, que pode ser localizado em diferentes níveis de profundidade, considerando o processo de formação dele. O tipo de rocha e os minerais em sua composição terão grande influência no tipo de solo que será formado. Normalmente, esse aí é o horizonte C, por si só, tá? Mas no caso dessa primeira imagem aí que eu estou apresentando para vocês, pode ter mais características como essa, do material parental. Então, composta pela rocha matriz fragmentada, nessa camada iniciam-se os processos de infiltração de água e a ação de micro-organismos que atuarão no processo de decomposição das rochas. Então, na segunda imagem aí, vocês têm o horizonte C mais um horizonte D. Mas se por acaso aparecer numa imagem, né, às vezes aí do Enem ou até mesmo de um vestibular, a primeira imagem, dá para vocês perceberem aí que ela está querendo dizer tanto a rocha mãe quanto o material parental, certo? E essas aí são as principais características para vocês estudarem, certo? Agora, voltando aqui para mim, o que vocês precisam estudar sobre a demografia, né? Nós tratamos ali de vários aspectos no quadro, eu passei cada um dos termos para vocês, né, irem entendendo. O significado de demografia, inclusive, né? Qual é o significado de demografia? O estudo das populações, né? Então, o estudo das populações em vários aspectos. Pode ser na questão religiosa, pode ser na questão de IDH, pode ser na situação econômica, cultural, na questão do desenvolvimento educacional, pode estar relacionado também à questão de origem, destino, né? Chegada, saída, a questão de etnia, enfim, tá? Então, demografia significa o estudo das populações, certo? Primeiro termo que eu passei para vocês, população absoluta. O que é a população absoluta? Seria o total da população. Então, se eu pegar o estado de Goiás hoje, né, o nosso governador já diz que o estado de Goiás tem aproximadamente 8 milhões de habitantes. Então, tendo 8 milhões de habitantes, seria a população total. E nisso eu posso considerar, então, o estado de Goiás como um estado populoso. Então, populoso relaciona-se à população absoluta, certo? É a população total, então. Galera, se tratando de população relativa já é a densidade demográfica. É o mesmo de eu dizer que uma região ela é povoada, né? Então, densidade demográfica e povoado relaciona a população relativa, certo? Essa população relativa já seria um exemplo do estado de Goiás, nós temos aí aproximadamente 26 habitantes por quilômetro quadrado, né? Então, é diferente lá dos 8 milhões que eu falei para vocês, tá? Distribuição populacional no mundo vai depender, né, das condições, então não dá para a gente analisar ali uma grande população no morro, né, de uma altitude imensa, né, gigante. Né, até por conta da altitude vai ter ali muito frio, né, muitos ventos, né? Então, nós precisamos entender que vai depender muito de algumas condições geográficas para a população estar se instalando. Se está próximo aos rios, se tem alimento suficiente, se tem um governo muito forte, se tem meios de comunicação, se tem indústrias, se tem conflitos, se são áreas desérticas. Para uma construção de população, até mesmo para manter uma população, precisa de vários fatores, tá? Sabe o que significa o crescimento natural ou crescimento vegetativo? Seria, então, a relação entre os números de pessoas que nascem e que morrem, né? A relação de natalidade e mortalidade.
Então, isso a gente percebe que é positivo quando há um maior número de nascimentos. É negativo quando tem um maior número de mortes, e pode ser nulo quando os dois empatam, tanto o número de pessoas que nascem quanto o número de pessoas que morrem. Taxa de natalidade. O que significa taxa de natalidade? O número de nascidos vivos para cada 1.000 habitantes num período de um ano. É isso que significa a taxa de natalidade. Não é simplesmente o número de pessoas que nascem, mas tem ali a questão de estar dentro de um ano, ser contabilizada também a cada 1.000 habitantes. Tem que ser contado aí não por 100, mas sim por 1.000. Tá? Taxa de mortalidade, da mesma forma, o número de pessoas que morrem num grupo, né, de pessoas de numa conta de 1.000, né, numa quantidade de 1.000, dentro de um prazo de um ano. Taxa de fecundidade seria a estimativa do número de filhos que uma mulher apresenta até o final do seu período fértil. Né? Então, dos 15 aos 35 anos é contabilizado no mundo o período fértil das mulheres, e no Brasil é contabilizado de 15 a 49 anos. 1,7 filhos por mulher tem aqui no Brasil, né, que é uma média, né, estatística. Mortalidade infantil, morte de crianças, né, antes de completar um ano, para cada 1.000 nascidos vivos, né? Também dentro de um tempo ali de um ano, né? Até porque precisa ser contabilizado, né, um ano. Expectativa de vida, a média de anos vividos por um grupo de pessoas que nasceram no mesmo ano, certo? Crescimento populacional, vocês já devem saber, né, tranquilamente, como se desenvolve o crescimento populacional, normalmente pela taxa de natalidade, ou até mesmo, né, se for urbano, pelo êxodo rural. Estrutura etária da população, importante também vocês saberem, que é uma população jovem de 0 a 19, população adulta de 20 a 59, e a população idosa de 60 anos acima, certo? População economicamente ativa, aquela população que está trabalhando e que normalmente nós classificamos ela como a população adulta, aquela que está disponível para o mercado de trabalho, e as pirâmides etárias, né, que são importantes vocês saberem. Quais são as pirâmides que representam os países subdesenvolvidos? São aquelas pirâmides que vão ter realmente um formato de triângulo, né, onde a base dela tem uma maior quantidade de nascimentos e as mortes lá no topo, né, são poucas, então não acompanha, não quer dizer que o mesmo número de nascidos vai acompanhar essa idade a ponto de todos morrerem na mesma época, né? Por quê? Porque vai ter ali algumas outras consequências, né, que podem fazer com que essa população dessa região ou vá embora por alguma condição, ou até mesmo as situações dos sistemas de saúde, né? Então, isso faz com que a pirâmide dos países subdesenvolvidos sejam desiguais. As pessoas não nascem nascem, né, numa quantidade, mas elas, né, quando chega ali no topo da pirâmide, né, por alguns elementos, por algumas características, não chegam toda a população ao mesmo nível, né? Diferente de países subdesenvolvidos, onde a pirâmide ela é totalmente desconcertada, né? Às vezes nasce até uma pequena quantidade de pessoas, mas chegam de outros locais, né? Para, inclusive, encher ali no período da população adulta, né? Ali na área da pirâmide, a população adulta, que é justamente a população economicamente ativa. Então, a pirâmide engorda ali no meio, né? E aí, no final, ela começa a ir meio que de uma forma igualitária, né? Então, são características aí, diferenças de países subdesenvolvidos e países desenvolvidos. Dos slides lá de geografia do Brasil, o que vocês precisam estudar é a localização do Brasil nos hemisférios. Isso é importante vocês entenderem. Quais são os hemisférios que o Brasil está localizado, tá? Então, do mais é isso. Eu acho que isso aí faz com que vocês
interpretem direitinho a prova e é só uma dica e uma revisão básica para vocês, tá bom? Então, boa prova amanhã, sucesso para todos, tá? Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição.